Opa, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos na segunda tentativa. Você não sabia? Mas eu não sou sabonete. É sabonete que fala? Pra se acabar e deixar os outros limpos. Deixar os outros limpos. Estamos aqui, hoje eu de quadriculado, aqui ao meu lado, de verde na paleta do Dom Pod. E barba feita. Cabelo. Que é isso? Na régua, graças a quem? Marquinhos. A Adega Barbearia não me deixa aqui feio, não. Tá, eu vou repetir para que fique claro, né, Marquinho? Carrega este homem. Eu aceito. Dá um grau no cabelo dele, pelo amor de Deus. Eu aceito, sim. É isso. E estamos aqui para mais um podcast, mais um Dom Pod, podcast católico da vida ordinária. Exatamente. É sobre isso. Deixa o seu comentário, compartilha no grupo dos amigos, da família, da faculdade, envia para envia para alguém. Bota aí enviar. A primeira pessoa que aparecer é a sua oportunidade de levar o evangelho, de levar uma palavra. É justo e é digno. É, meus amigos. Faz parte, vocês ajudam. Mas quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Fábio Gonçalves. Salva de palmas. Agradeço. Bem prazer em recebê-lo. Nos cumprimentamos pela segunda vez. Segunda não, 20ª vez. Porque aqui é uma série de cumprimentos aqui da chegada. É até verdade, você ainda vai ter aqui umas 15, 30. É verdade, é verdade. Nós agradecemos muito pelo convite. Muito obrigado, meus irmãos. Em nome do Carmelo Descalço, muito obrigado por esse convite, por estar com vocês nessa noite. Que legal, que legal. A alegria toda nossa. Prazerzão, que é isso. Curiosíssimos para saber. Mas, meu povo, estamos aqui com o Fábio, ele que é servo na comunidade católica Ori. É isso, Fábio? Rapaz, ele mesmo. Carmelita Descalço Secular. Estamos muito curiosos para saber sobre isso. Muito curioso. E ele que é batizado, minha gente. Batizado. Estamos aqui, bem-vindo, cara. Bem-vindo. Obrigado. Mas, Fábio, pra gente começar aqui a nossa conversa, tô apaixonado pela tua camisa. Muito boa. Pra gente começar aqui, como bons curiosos que nós somos, eu acho que você já deve ter acompanhado aí nos últimos episódios, a gente quer muito saber da vida dos outros, não, especialmente da sua hoje, né? Como é que começa a tua história com Deus, Fábio? Bom, eu sou de uma cidade do interior do Piauí, chamada Cabeceiras do Piauí. E lá foi onde eu tive a minha primeira experiência, né, com o Pai, onde eu me encontrei com o amado, né? Por meio e isso eu sempre coloco, nós somos frutos, tanto eu como minha família, da oração da minha avó. Eu vi que várias pessoas falaram assim. É verdade. Eu não posso deixar de falar isso, porque nós somos frutos. Isso depois de muito tempo, em um momento de oração, eu tive essa presença como a certeza de que foi por meio da oração dela, a minha família não foi para um outro caminho. Graças a Deus. A nossa família. E aí eu comecei a ter a vivência, a minha avó, nós somos de uma comunidade da cidade de Cabeceiras. Sim. E ela era a coordenadora dessa comunidade. Então eu ajudava, porque ela já era idosa, né? Desde de devolver o dízimo, eu pegava, ia na casa das pessoas para pegar recolher o dízimo, né? Para depois prestar conta na paróquia. Então o meu primeiro padre, da qual faço sempre memória, ele foi assim foi o iniciador, foi aquele que me chamou. Primeiro me viu e disse: vamos lá, cara, vem pra cá, né? Legal. E aí ele com 7 anos ele me chamou para ser coroinha lá da paróquia, que é um percurso até grande, né? Dá uns 3 quilômetros da minha comunidade para Matriz. E nós não tínhamos transporte, o nosso transporte era bicicleta. E era muito escuro, mas mesmo assim eu forçava meu pai, né, mais a minha mãe, pra gente ir pra missa, porque eu não podia faltar, até pela confiança. E lá eu lembro que, quando coroinha, era muita tristeza eu no altar, eu ajudar na mesa do sacrifício e não poder comungar. Isso pra mim foi uma maior tristeza. Assim, e você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 7 anos. 7 anos. Era 7 anos. E aí, quando eu completei das 8 anos, ele me autorizou, eu já entrei na catequese com 8 anos mesmo. Foi o dia da minha primeira Eucaristia. Foi a maior alegria. Até hoje eu lembro. Meu Deus. Hoje eu lembro porque também na minha família eu tenho
uma prima carmelita. E essa prima, Carmelita Descalça, ela hoje está no Carmelo de Cotia, São Paulo. E eu lembro que ela me preparou, né? Ela mandava, nessa época era só cartas, né, que a gente recebia, e ela mandava sempre para minha tia, que mora aqui em Teresina, e mandava mensagens dizendo, me preparando para esse momento, né? Que eu já estava ansioso para essa grande. E foi daí, eu acredito que foi o meu primeiro encontro, de fato, foi na minha primeira Eucaristia. Cara, e aí começou uma vida de igreja, assim. O meu padre, o padre Adão Ribeiro de Oliveira, ele hoje está na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto, Piauí. E ele já me colocou na catequese, então com 9 anos já estava catequista, e foi indo e até aqui. Caramba, que legal, que legal. Fazer memória desse primeiro contato, assim, Eu fico sempre muito curioso pra saber, assim, como é que a pessoa teve o entendimento de, caramba, esse Deus que eu sirvo, ele realmente é uma pessoa, ele é real e ele se comunica comigo, né? Esse primeiro contato que a pessoa tem e fazer memória dessas primeiras experiências com Deus, né? Isso pra mim é uma coisa que é interessantíssima, né? Deve ser muito caro. E aí, na tua história, tipo assim, como que o Fábio chegou aqui? Chegou aqui através da gente tem um interesse também. Sim, nós aparentamos ser boas pessoas, mas por trás nós temos interesse em absolutamente tudo. Mas o que acontece? Não entrega a gente, não. Mas a gente trouxe você aqui porque você tem uma ligação aí com Santa Teresinha, com Carmelo. Sim, né? Sim. Então, eu já começo aí perguntando como é que tu já deu uma informação interessantíssima quando a gente trocava ideia aqui antes, que o que te atraiu pro Carmelo não foi a Terezinha que a gente pensava. Sim. Foi outra Teresa. A Teresona, também conhecida como Teresona. Como é que foi esse teu contato com a vida dessas santas que te levaram a se aprofundar, a ter contato com esse carisma? Quando foi que o Fábio viu pela primeira vez esse carisma e o que atraiu o Fábio de maneira a hoje ele ser um dos carmelitas descalços aí? Sim. Em 2008, depois de um encontro, né, de encontros vocacionais, eu tive nessa experiência vocacional um desejo ao sacerdócio. Então, em 2008, graças também ao meu bispo da Diocese de Campo Maior, nessa época do Eduardo, ele me convidou a fazer essa experiência, ele já me acompanhava, e nessa época ele me chamou para o seminário, a dar um passo maior, por conta que eu falei para ele desse meu desejo, e que eu gostaria de fazer essa experiência vocacional. E aí eu vim para Teresina em 2008, passei 1 ano ainda no seminário, mas por alguns problemas, sejam familiares, problemas também de saúde, eu saí. Mas eu tive no seminário maior já uma profunda experiência com Carmelo, porque quem não sabe, talvez, todo seminarista, quando chega no seminário de filosofia, ele é dado a oportunidade de conhecer o Carmelo, de ter uma madrinha de oração, que a própria madre, né, encaminha os homens para a madre, a direção espiritual do seminário encaminha para a madre alguns nomes, e para que sejam acompanhados, né, tanto a presença física, mas também espiritual, né. E aí eu tinha minha madrinha de oração. Ela, claro, eu também falei da minha prima, né? Sim. Lá atrás. Mas ela era a minha presença física, mais próximo, porque a gente não tinha celular. O contato que eu tinha com minha prima era muito pouco por conta das cartas, né? E aí ela já me passava ao Carmelo, na sua experiência de oração, né? No que ela era, né? O que ela passava. Irmã Tereza Maria, para deixar registrado, né? Por questões também de vocação, ela descobriu com o tempo que a vocação dela não era mais o Carmelo, né? É uma vocação matrimonial. Oh, que bonito. Mas ela foi muito importante. Quem sabe ela está nos acompanhando, né? Sabe disso, porque ela também foi muito importante. E aí eu já comecei a ter essa profunda experiência. Eu imaginava que se um dia eu retornasse para o sacerdócio, seria como frade carmelita.
Não mais como padre diocesano, mas como frade carmelita. E eu falei para minha prima e ela mandou vários livros. E teve um que eu peguei esse livro e eu achei interessante o tema, que dizia perdão, agora me falhou o nome, mas era a vida, né? A vida, meu livro da vida, perdão. Livro da vida. O livro da vida. Eu tava com ele na mas assim, o livro da vida. O livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Ele fez um amadurecimento, eu acredito, sabe? Aquilo que Santa Teresinha talvez sentiu lá no Natal, que tornou ela mais amadurecida na fé. E eu senti que a minha vida precisava de algo, sabe? Deus estava me fazendo e já foi me colocando uma progressão espiritual, eu acredito, a partir daquele livro. Ter uma vida de oração, uma maior vida, e me aprofundar dessa morada, querer entrar nessa morada interior. Mas aí continuei minha vida estudando, né? Hoje também sou advogado e também tinha um grande desejo de ser pai, era o maior sonho. E casei, Deus mostrou, né, que a minha vocação matrimonial. E aí encontrei novamente o Carmelo. Nessa vida, teve um acontecimento também, porque em 2022, em casa, e ainda estava naquele período pandêmico, né? E eu comecei a acompanhar o velório do Monsenhor Jonas, sabe? Eu não conhecia muito Monsenhor Jonas. De fato, eu sei o que todo mundo sabe, né? Ele foi o iniciador da renovação carismática católica no Brasil. Ele, né, fundou a Canção Nova, mas não sabia de fato. Mas engraçado e que eu acompanhei tudo, do começo ao fim. Cada missa era um retiro para mim, era um retiro espiritual. E talvez ele me mostrou, naqueles momentos, me mostrou o céu, que talvez eu não... Olha a vida de igreja, mas eu não tinha conhecimento, né? E me mostrou que ainda estava muito distante dele. Na verdade foi isso. Mostrou que eu ainda estava distante. E me fez aproximar de querer esse céu, de querer viver o céu. E aí eu disse, não, eu tenho que buscar. E quem eu vou encontrar? Em Santa Teresa, ela vai me ajudar. Eu já sabia, né, que era... E aí peguei novamente o livro da vida e fiz a releitura. Isso já em 2022. Aí pronto, sabe? Tudo, porque eu comecei a pesquisar sobre Santa Teresa e devido àquilo que a gente já sabe, né? O Google, tudo vai começando a mostrar a vida de Santa Teresa, inclusive no Instagram. E aí no Instagram me mostrou o Carmelo Secular, que eu também não conhecia de fato, né? O que era o Carmelo Secular. E aí foi quando eu fui verificar, eu vi que o Carmelo Secular podia ser tanto o leigo celibatário, como também casado. Olha só. E aí eu me questionei, Santa Teresa. E aí foi indo, mas rezando, me coloquei, né, em profunda oração e foi indo nessa vida de contemplação, porque eu gosto de falar muito, e aí eu fui me moldando, né, de certa forma eu já fui me moldando, e eu fui buscando também conhecer. E aí eu lembro que já em janeiro, final de janeiro, eu procurei saber mais sobre essa ordem secular e encontrei os grupos e comunidades. E eu vi que em Teresina tinha. Aí encontrei foi uma das primeiras fundadoras da nossa ordem, né, o nosso ramo, podemos dizer assim, Dona Rosilene. Eu entrei em contato com ela. Ela disse, ela perguntou, né, como foi que eu cheguei até ela e tal. E ela disse, olha, eu não sou mais a presidente, mas eu vou lhe encaminhar o número da presidente. Aí eu fui falar e ela disse, olha, Fábio, nós já vamos iniciar no próximo sábado. Rapaz, aí a providência. Se você quiser já iniciar a formação, pois eu vou, Dona Graça, eu irei. E aí fui, achei, eu não conhecia Santa Teresa, porque eu já havia feito várias pesquisas.
E aí, cada encontro de formação, que durou 1 ano, eu fui vendo que lá era meu lugar. Uau. Lá era meu lugar. Fui admitido no dia 8 de dezembro do ano passado, 2023. Uau. Dia da Imaculada Conceição. E todos os dias foi indo, e essa experiência que depois eu entrei, né, com Santa Teresinha, eu fui... como ela dizendo, né? Encontrei o meu lugar, encontrei a minha vocação é o amor. E com Santa Teresinha, que eu coloquei por muitas vezes Santa Teresinha tão distante da minha vida, por acreditar que talvez eu nunca conseguiria chegar nem os pés de Santa Teresinha. Sim. Mas eu fui ver que Santa Teresinha foi me ensinando que a santidade é no ordinário, né? É no dia a dia, é nas pequenas coisas, né? Santa Teresa já disse que Deus está entre as panelas, Sim. lá na cozinha, lá no nosso trabalho. Santa Teresa foi me ensinando a ter o dom do discernimento, entender que, de fato, a minha vocação deve ser o amor, não o julgamento. E aí foi me moldando, entender que o meu mundo não é esse não é meu mundo, e que de fato foi me tirando as minhas vaidades, foi me tirando os meus desejos terrenos, né? Quantas vezes eu imaginava, até rezava, e a minha oração era direcionada para algo que muitas vezes não questionava. Será se é da vontade de Deus? Será se isso é da vontade de Deus? E quando, de fato, eu tive esse encontro por meio da oração, por meio da contemplação, eu fui entendendo que, do progresso espiritual na vida de Santa Teresa, fui entendendo que não é a minha vontade, e que eu me glorio, eu me santifico, eu me alegro, não na minha vontade, mas na vontade de Deus. E entender que não é um salário de 10 mil reais, não é que vai me fazer feliz, porque isso passa, né? O que vai me fazer feliz, de fato, é fazer a vontade de Deus. E no meu trabalho, que hoje eu trabalho com menores infratores, às vezes a gente é questionado, né? Tipo, eles me chamam de irmão Fábio, e alguns colegas me chamam também. Irmão Fábio, mas eles têm jeito, né? Esse menino não tem jeito. E eu não sei, não me vem resposta, sabe? Se um criminoso, se uma pessoa que matou tem jeito, eu não sei. Talvez eu não encontrei, né? Eu só tenho uma resposta. A minha resposta é fazer a vontade de Deus. Porque se Ele me chamou para lá, eu acredito que é para fazer a vontade. E como Santa Teresinha, hoje eu sempre digo, né? Eu encontrei o amor. Eu quero ser o amor, né? Porque o mundo já está cheio de tantas coisas, de quem julga, né? Mas eu quero ser o amor, né? E aí de fato, a gente vai se realizando na vontade de Deus, porque a gente entende que a vontade de Deus é a melhor, e a gente se alegra. Sim. A gente se alegra na vontade de Deus. Eu fiquei curioso aqui, 2 dúvidas, né? Uma é com relação ao termo, né? Carmelitas descalços seculares, né? De onde vem o termo carmelitas descalços? Eu vi que você está de mas de onde é que a gente pode... Como é que a gente pode entender isso da nomenclatura mesmo? Bom, a nossa Santa Madre Teresa de Jesus, ela já fazia parte da Ordem do Carmelo, da antiga ordem, né? A gente fala da antiga providência, né? Do que sempre surgiu, né? Do que era o Carmelo. Só que Santa Madre viu algumas situações que talvez ela não queria ela queria viver de fato algo diferente. Sim. De uma profunda experiência com o amado, mas de uma forma contemplativa, de uma oração mais profunda, de uma oração mais sincera, viver o silêncio. Ela falava também isso, né? Interessante, quem estiver nos assistindo em casa, procura o livro da vida, ela vai falar muito sobre isso. A quantidade de irmãs. Muitas vezes eram irmãs que, né, foram talvez para ter aquela experiência que o pai enviava, a mãe enviava, mas será que de fato era aquela vocação, né? Elas questionavam muito pela quantidade de irmãs do Carmelo, né?
E aí ela cria esse modelo que para ela, claro, pela profunda experiência mística, ela não cria do nada. Ela teve, a Santa Madre foi uma das santas da igreja que teve experiência com o amado, que flutuava, né, num momento de oração, ela com São João da Cruz, né? Então ela teve uma experiência de fato com o amado, e ela colocava, né, nesse seu livro, o primeiro livro que ela escreveu foi esse livro da vida, ela colocava aquilo que o Espírito Santo, que o próprio amado da sua alma dizia que ela deveria fazer, né? E aí ela reduziu o número de freiras no convento de São José, que foi o primeiro em Ávila. Então ela reduziu, ela teve várias outras, a contemplação, a clausura que não existia, né, de você abandonar tudo, o mundo, e viver direto para o amado, né? E aí surge a ordem descalça. Talvez a gente coloque o outro como uma ordem calçada, mas é a antiga ordem, né, que existe, a ordem dos carmelitas também. No Brasil também existe, mas sobre a orientação de Santa Teresa de Jesus, sobre a fundação dela, vem a ordem dos carmelitas descalços, né? Surge depois, Santa Teresa viu que precisava também, ela fala, né, que precisava, a nossa ordem sempre diz que precisavam os braços, porque aonde as monjas não fossem, os frades chegariam. E aí, por isso ela encontra vários padres, né, várias pessoas da época, de repente informaram para ela esse frade, esse que talvez, eu acredito, não foi assim algo, foi do Espírito Santo, né? Porque eles tinham algo parecido, algo em comum. Isso é surreal, gente. É o amor, né? Que, inclusive, você olhar toda a filosofia, pode, desculpa dizer, mas é isso, o tratado, né? O que São João da Cruz, nosso pai São João da Cruz fez, ele fala de algo profundo, de alguém que tem uma profunda, não é de alguém ali que só rezou e pronto, a teoria da coisa, que se encontrou com o amado, né? Aquilo que Santa Maria também. Então os dois têm relatos que os dois flutuavam no momento de oração, algo lindo. E aí ele também funda a ordem masculina, os frades. Bom, de onde veio então o secular, né? Depois, com o tempo, viu-se também a necessidade e aí nós colocamos que não é os braços, mas tinham lugares que precisavam as mãos, né? Que não dava para os frades chegarem. Sim. E aí vem a gente. E graças a Deus também aos movimentos da igreja, né, as constituições, o Concílio Vaticano II, principalmente, foi assim uma renovação muito grande para a vida do leigo e traz muito mais. As nossas constituições mais atuais são a partir também do Concílio Vaticano II, e aí vem a ordem secular de leigos, é uma ordem, uma associação de fiéis leigos que desejam viver a essência do Evangelho, né? Desejam viver aquilo que o Carmelo Teresiano propõe, com os mesmos fundamentos de vida, na regra contemplativa, na liturgia, na oração e principalmente nessa vivência em obséquio de Cristo. Então é o Carmelo, né? Nós somos o Carmelo. E o Carmelo em todo lugar. O Carmelo não é o diferentão, talvez, né? Mas é aquele que tem a sua vida ordinária. Às vezes me pergunta, mas você só reza? A gente também tem que comer, tem que se alimentar, né? Claro, a gente vive numa... E quem reza dá fome. Quem reza dá fome. Eita, e na madrugada então... Então a gente tem a nossa vida de acordo com a nossa forma de vida, né? As monjas, a forma de vida dela é aquelas. A família delas são elas. Ela reza, a sua contemplação, a sua oração é da forma como elas propõem a reza em todos os momentos, né, que a própria Santa Madre fala.
Nós precisamos nos entregar em todo momento ao amado de nossa vida. Santa Teresinha, ela vai aprofundar mais isso. É muito... Eu gosto de usar essa expressão, né? Visceral, algumas experiências com Deus. E você falava do começo que às vezes enxergava Santa Teresinha como inalcançável, né? Santa Teresinha do Menino Jesus como inalcançável por ser uma santa muito grande. E de fato, alguns desses santos populares causam isso na gente, né? Caramba, essa pessoa, a gente estava conversando sobre isso no começo, né? Essa pessoa nasceu pronta, ela nasceu no ponto de ser santa, assim, né? E até esse caminho de santidade ser apresentado pra gente de uma maneira palpável, ele é preciso, primeiro, que a gente exercite uma certa paciência, porque a gente precisa crer no processo, né? Acreditar no mover de Deus em todas as coisas, e que concorre para essa santificação, e ao mesmo tempo equilibrar isso com o nosso ímpeto, né? A nossa vontade, aquela que se falava, né? A busca pelo céu, de enxergar algo de diferente, dizer, caramba, tem algo que eu não vou conseguir nesse mundo, eu vou conseguir algo, eu vou conseguir vai ser dado, é um presente de Deus mesmo essa experiência celeste, né? E aí, Santa Teresinha é uma dessas santas que foi galgando degraus, né, por assim dizer, e agora a nossa cidade meio não, né, vai receber as relíquias de primeiro grau de Santa Teresinha, né? Então a gente vai literalmente chegar muito perto, né, bem perto de uma das grandes santas da história da humanidade, né? E aí, junto com o físico dela, todo esse escopo espiritual, né? Todo esse gigantismo espiritual que ela traz, né? Essa grandeza espiritual que ela traz. Eu queria que tu trouxesse essa visão, primeiro particular, de, caramba, como é que vai ser pro Fábio esse contato? Eu não sei se já deve ter outras experiências, eu acredito que sim, mas como é que vai ser esse contato de Teresinha vir aqui na casa do Fábio, né? E pro Fábio ter esse contato com ela, como é que tá sendo, como é que tu tá gerenciando essa expectativa particular? E ao mesmo tempo que a gente aqui trouxesse pra mesa, como que a gente pode enxergar esse evento? Porque assim, não é simplesmente como é que eu posso dizer? Não é uma coisa pequena que vai acontecer, né? E guardadas as devidas proporções e na hierarquia das coisas de Deus, né? É uma coisa muito grande que vai chegar, né? De uma personagem muito grande para a história da igreja, para a história da humanidade mesmo, de uma maneira geral. Como é que a gente pode olhar para a visita das relíquias de primeiro grau de Santa Teresinha aqui? E como é que tá sendo pra ti essa experiência de, caramba, eu não sei como é que vai ser pra mim, né? Como é que é? Bom, para essas relíquias, né, as relíquias de Santa Teresinha, ela já vem sendo debatido há algum tempo, né? Nós já estamos nos preparando dentro do Carmelo, descalço, nós estamos estudando Santa Teresinha, vamos passar 3 anos, já estamos no 2º ano. Então é algo que a gente já respira, talvez, esse grande momento, e já reza, né, por meio desse grande momento. Mas antes de responder, o que talvez mais me faz, assim, de fato, me aproximar e aliás, de estar próximo, né, de Santa Teresinha, é a sua vida. Ela mortifica, de fato, né? Ela se mortifica, ela se apaga. Né? Tudo que nós sabemos, vejam, é por causa de sua irmã, ela madre também, que desejou divulgar, né, os seus escritos. Sim. Então, por obra de Deus, que se não fosse, ninguém conhecia a Teresinha. Ninguém sabia de nada. Né? Uhum. Porque a sua vida era a vida do Carmelo. E aí é interessante que ela divulgou, né? Mas
sabia nada o que ia acontecer. De repente começaram a surgir cartas e mais cartas do mundo todo, recebendo que a sua irmã estava fazendo, por meio dos seus escritos, grandes coisas, grandes sinais. E chega até nós. Mas é um momento de graças. Desde o início do ano, nós celebramos no dia 2 de janeiro, 150 anos do seu nascimento, né? Tantas graças. E que uma menina de uma vida tão comum, mas de certa forma, graças a seus pais, mostraram a ela que algo bom aconteceria na vida dela e que ela escolheu a melhor parte, né? Quantas experiências espirituais de uma menina, de uma criança. A gente fala, né, da espiritualidade de criança de Santa Teresinha, quando fala dela, né? Eu acredito, Mateus, que nós vamos ter chuvas de graças. Santa Teresinha nos promete, por meio dos seus escritos, em orações, que ninguém ficaria sem a graça, aquele que recorreria a ela, porque ela não ficaria quieta, né? E eu olho, eu vejo Teresinha, aquela menina assim, que quer fazer muitas coisas, grandes coisas, no seu ordinário, mas uma vez falando nas suas pequenas. É uma menina que se dedicava, que não estava nem aí com outra colega que talvez não gostasse tanto, que criticava, mas ela continuava a fazer. E a sua experiência, embora a igreja diga, ainda não reconheça, né, que ela tenha um lado místico, como Santa Teresa, mas ela tinha uma experiência de oração profunda também com o amado, que a gente também, eu tenho certeza que todo mundo que lê se apaixona, e também consegue. Então, nesses dias, no dia 14 a 16 de abril, nós viveremos chuvas de graças na nossa cidade. Nós tivemos, eu já procurei saber de outras pessoas, porque já teve aqui há 20 anos, mais de 20 anos, ela teve aqui na nossa cidade, e pessoas contam relatos assim belos, que foi um momento de graça. E eu tenho certeza que muitas graças também nós veremos por conta dessa visita. Talvez algo que a gente não consiga ir até ela consiga ir até a sua história lá em Lisieux, na França. A gente não consiga ver tudo, né? Mas ela está, eu acredito, né, que ela nos traz o amado. Essa visita, ela nos trará o amado, e nós precisamos de fato vivenciar não como mais um evento da igreja, mas como de fato, como ela mesma disse, só temos hoje. Eu só tenho hoje, não vamos deixar para amanhã. Talvez é uma palavra que eu mais utilizo no dia a dia, só tenho hoje, né? Não posso esperar para amanhã. O meu céu é hoje. E estamos aguardando. Santa Teresinha, as relíquias, né, são pedaços, né, do seu corpo. Um é o fêmur, e o outro é os seus pés, né? Um pedaço do osso do pé. E o que me faz recordar, né, e a igreja a gente fala muito, que eu já ouvi também, é que Santa Teresinha, ela foi missionária, nunca saindo para a missão, mas ela tinha vontade de percorrer o mundo, de falar. Quando ela olhava, por exemplo, os escritos de São Paulo, que ele percorreu, a vontade dela também era de ir, de anunciar. E de fato ela anuncia, né? Aonde ela anda, é o que ela vai fazer também nesses dias, né? Ela vai levar um amado, ela vai levar uma experiência de oração muito grande, vai nos trazer nesses dias e percorrendo o mundo, levando chuvas de graças. Amém. Como é que vai acontecer, Fábio? Onde que vai chegar, né? Vai ser no Carmelo? Quem está em casa, né, que quiser fazer essa visita, como que pode tá encontrando? Como é que vai funcionar? Bom, as visitas vão chegar no dia 12 de abril. A nossa arquidiocese tem uma programação que ainda não foi divulgada, né? Ela vai logo para a catedral.
Então ela passa 12, 13 na catedral. Aliás, as relíquias passam 12, 13 na catedral. Né, que ainda estamos aguardando a programação da arquidiocese. E no dia 14, nós vamos acolher, receber lá no Carmelo. Dia 14, 7 horas da manhã, numa grande alegria de festa, né? As irmãs se encontrarão, né? As irmãs se encontrarão. Então vai ser uma grande alegria. Logo em seguida, às 8 horas da manhã, nós vamos ter a Santa Missa com o nosso arcebispo emérito, né, Dom Jacinto, que vai celebrar conosco. Que também é devoto de Santa Teresa. Também é devoto. Então, no dia 14 ao dia 16, nós vamos ter uma programação assim grandiosa. Se você desejar, durante esses dias, procure o Carmelo, procure em qualquer momento. Nós teremos durante essa noite, das noites que passarão, né, lá no Carmelo, vigílias. Em todos os lugares estão acontecendo, e também no Carmelo a gente vê quantas graças têm acontecido nas vigílias. Vigílias durante a noite, nós vamos estarmos unidos junto com as irmãs. E não vamos deixar as irmãs sozinhas, né? Estaremos lá, todo o Carmelo, mas eu acredito que muito maior será para toda a comunidade. Não é só o Carmelo, né? O Carmelo talvez está promovendo, mas ele está promovendo para todos aqueles que são devotos, mas também aqueles que querem ter uma experiência, querem ter uma experiência com o amado por intermédio de Santa Teresinha. Então você é nosso convidado, durante também nesses dias, até no dia 14, às 8 horas, leva a sua rosa, tá bom? Leve a sua rosa para a nossa bênção das rosas. Nós teremos uma programação com missas, adorações, momentos também com outros irmãos que aí comungam também da mesma espiritualidade teresiana. Nós temos a comunidade Shalom, o Instituto Resed. Verdade. O Resed, né? Temos a do Frei Gils. São carmelitas. Nós temos também as irmãs que eu amo de paixão, as irmãs carmelitas servas dos pobres, né? Embora elas tenham uma essência, elas são essência carmelitana, carmelo teresiano, elas tragam, mas o que diferencia? Elas são ordens diferentes. Elas têm, né, uma vivência na sua fundação, foi criado com uma espiritualidade carmelitana, mas que são ordens diferentes, né? Frei Gilson, ele usa o escapulário, né? As irmãs do Resed também da mesma forma. Então, inclusive, a nossa irmã do Resed, a nossa fundadora, ela foi carmelita. Olha só, que interessante, não sabia. Né? A nossa que eu falo, né? A Carmelita Servas dos Pobres. A sua fundadora também foi carmelita descalço secular. Que legal, caramba. Né? Então, e foi assim, Fábio, se perguntar como leigo, né? O que acontece? O que está acontecendo na igreja? São o Espírito Santo, são obras do Espírito Santo. O Papa João Paulo II, nosso Santo Padre, ele diz que o Espírito Santo ele tem feito na igreja coisas que talvez é inexplicável. Né? Hoje nós temos novas comunidades, não são paróquias, não são comunidades paroquiais, mas são associações, grupos, fundações de leigos que desejam vivenciar a espiritualidade pentecostal. É o Espírito Santo, né, gente, né? É o Espírito Santo da nossa igreja. É muito incrível. Eu fico curioso para saber, assim... Porque, assim, eu imagino que são poucas... oportunidades de trazer uma relíquia desse calibre para não só para Teresina, mas para colocar ela em deslocamento. Deve ser um negócio que exige uma organização muito grande, além da oração muito, né? Tipo, Teresinha, me ajuda, vem aqui um pouquinho, visitar um pouquinho. A promoção desse acontecimento, ele parte do Carmelo daqui, ele é algo mais arquidiocesano, ele é algo vindo próprio de Lisieux. Como é que funciona
essa troca, né? Essa peregrinação Sim. das relíquias. Como é que isso funciona? Interessante, Matheus, sua pergunta, porque de fato foi um convite, foi um pedido, né, dos nossos frades carmelitas, frades carmelitas descalços, ao Carmelo de Lisieux, onde eles são os cuidadores, né, das relíquias, as irmãs são que detêm, né, desse bem espiritual de Santa Teresinha. E foi um pedido deles, né, dos frades, de uma delegação. Nós temos uma delegação, né, de frades no Brasil, e por meio deles foi autorizado, né, essa vinda até o Brasil. Aqui no Brasil, ela está visitando a todos os lugares que tem Carmelo descalço, onde tem Carmelo descalço, seja ele de uma ordem, seja ele de um ramo, né, de uma árvore, que seja as irmãs, as monjas, seja também secular ou frade, ou frades. Tem lugares que nós temos frades. Então, mesmo assim, e eles, nós somos o mesmo Carmelo. Então, por exemplo, em Parnaíba. Parnaíba tem um grupo secular. Ela vai visitar também Parnaíba, né? Em outros lugares não tem Carmelo secular, somente as monjas. Então, ela vai passar também. Então, onde tem o Carmelo descalço, ela vai passar. E é interessante, Matheus, porque tudo isso requer custas. Né? Toda uma despesa por volta disso, não só despesas internas. Todo o nosso Carmelo, ele vai ter que passar uma quantia para a delegação, né, para a ordem, né, nacional, para a nossa delegação, para que seja puxado todas as despesas, né? Então, tanto as irmãs como a gente, como ordem secular, nós estamos pedindo mesmo a colaboração de você que nos assiste, e é importante, que você que nos acompanha, de toda a comunidade, né? Toda a comunidade, toda a arquidiocese. As irmãs, elas fizeram uma imagem, elas pintaram à mão uma imagem de Santa Teresinha assim belíssima, de gesso, mas pintado à mão, de 80 centímetros. E nós estamos promovendo uma rifa em prol desse Já sei quem quer ali, já sei quem quer. Vamos botar uns pontos nessa rifa aí. Pois muito bem. E esse ponto custa apenas R$10. Aí eu quero desejar, mas eu estou distante, eu não moro em Teresina, eu posso... Sim, também pode adquirir. Por meio dos contatos que eu acredito que vocês podem colocar, né? Certamente. Os nossos contatos do Carmelo. Você pode entrar em contato com as nossas irmãs, e lá elas vão lhe mostrar e já vão registrar o ponto da rifa, e você vai já participar e colaborar conosco para ganhar essa linda imagem. E com certeza ela, né, se você ganhar, ela vai ser encaminhada onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, ela vai ser enviada. E depois vão doar pro Não Pode. Vão doar pro Não Pode, você. Então, mas é a forma que nós temos. Se também você desejar, eu quero ajudar de outra forma, não quero ajudar só com a rifa, quero ajudar os irmãos, as irmãs de outra forma. Caminha qualquer sua doação, nós estamos recebendo. O nosso Carmelo vive também de doações. Graças a Deus nós temos almas caridosas. Que bom. As irmãs, né, nós, né, também estamos em oração. Nós somos uma família, né? Mesmo aqui, eu não sou da ordem. Eu não sou da ordem, eu não sou carmelitano. Você é carmelitano também. É de uma família carmelitana. Porque aquele que também está conosco, aquele que nos ajuda, aquele que é o nosso doador também tem uma profunda amizade, assim, conosco. Porque faz a obra de Deus acontecer. Certamente. Eu estava aqui viajando, né? Pensando tentando imaginar quantas graças que nós vamos receber, né? Na certeza de que nós vamos estar por lá também, né? Certamente. Essa visita eu vou fazer, meu Deus do céu. Se eu não ver, os pedaços de as relíquias de Teresinha. A Tamires até me bate aqui em casa, né? Porque é volta de Teresinha. E aí, Fábio, tem assim alguma experiência, algum testemunho que você possa trazer
porque você falou, né? Terezinha chegou na sua vida depois, né? Primeiro foi Terezona, e aí depois Terezinha chega. Teve alguma experiência que você conseguiu compartilhar com a gente? Algum testemunho ou algo que chegou para você que envolva Terezinha aí? Já há algum tempo, com a comunidade Shalom, eles, né, tiveram uma ideia, assim, eu acho que excelente, do santo do anjo, do ano, né? Sim. Que sempre o amigo do céu. Amigo do céu. Amigo do céu. E aí, eu por 2 anos escolhi a Santa Teresa, né? Porque eu queria conhecer mais, E aí, nesse ano, eu vou escolher Santa Terezinha. Porque a gente já estuda, né, na formação da ordem, mas eu queria me aprofundar mais, né? Eu quero mais conhecer. Esse ano vai ser Santa Terezinha. E no meu trabalho, recente eu trabalho, como eu falei, né, no início, com menores infratores, com adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. E lá eu tive uma grande experiência. Nunca tinha, né, participado de um trabalho como esse. E lá também eu promovo assistência religiosa. E aí em certo momento de oração, a gente rezava numa ala, e eu pedi intercessão, né? Iniciei falando sobre Santa Terezinha, e pedi intercessão, né, dela naquele momento. E de repente, no momento de oração, foi muito forte, assim, o Espírito Santo, e um menino que era, assim, ele era chato para os outros, né? Ele era chato, sabe? Ele era, assim, todo mundo, meu Deus do céu, aquele menino. Porque ele, né, ele tinha um transtorno que eu não sabia, mas é alguma coisa que ele chamava atenção. Ele chamava atenção demais. E naquele momento, ele era difícil de chegar até ele, sabe? Por mais que você chegasse até ele, mas era difícil, não dava. E aí, de repente, ele era também assim tão danado, desculpa pela expressão, porque ele queria nos fazer medo, sabe? Eu não sei se era meio que recurso de defesa. É um recurso de defesa, é uma carcaça que ele pôs naquilo dali, mas no momento de oração aquele menino chorou. Ele chorava igual uma criança. E ele disse para mim, de repente ele começou a falar comigo, irmão, aí ele foi contar, irmão, eu já estou 3 anos aqui, irmão. Inclusive foi no ano novo, né? Foi na virada de 2023 para 2024. Meu irmão, eu estou há 3 anos aqui. Há 3 anos eu escuto esse foguete. E para mim é muito difícil lutar isso aqui, aguentar isso aqui. E aí ele foi me falar, a família dele, família desestruturada, mães envolvidas, às vezes o pai envolvido com organização criminosa. E aí, naquele dia, eu comecei a chorar junto. Talvez não tinha nem resposta, né? Mas eu chorei junto. E aí eu senti o que eu sempre me coloco, será que Santa Teresa foi isso que a senhora sentiu quando disse, eu encontrei a minha vocação é o amor. E naquele dia eu disse, Senhor, eu não vim aqui para fazer a tua vontade, seja em qualquer hora, seja 12 horas, que às vezes ele chama, às vezes meia-noite. Chama lá o irmão que eu estou aperreado. Ele chama atribulado. Irmão, eu estou atribulado. Mas nesse momento, às vezes, bate o cansaço, Senhor. Mas eu irei. Porque a gente não pode perder, como a Santa Terezinha, ela diz que a gente não pode perder 1 minuto para salvar almas. Né? E nossa missão, a gente pensa que ela é tão insignificante, né? Ela é tão besta, talvez. Mas a gente não sabe o quanto a gente pode salvar a alma a todo momento, né? A todo momento. E a gente não sabe por que a pessoa é daquele jeito. A gente não sabe por que o irmão ele nos fere tanto. Porque aquele irmão é tão daquele jeito, tão invejoso daquele jeito, né? Mas a gente entende que a gente pode ser, sim, santo. A gente pode ser, sim, uma pessoa de Deus no pequeno. Naquilo que ninguém nem vê, não precisa ver. Mas no nosso trabalho, na nossa casa,
né? Quando eu compreendo por que a minha esposa reclama lá da toalha, né? Por que ela reclama disso, né? Então, nas pequenas coisas a gente pode ser, não, Senhor, é a tua vontade, é a tua vontade. Hoje eu decidi da minha vida, é ser amor, mesmo às vezes bate o Fábio anterior, mas eu não sou esse Fábio. Esse Fábio não existe mais. Esse Fábio não me faz parte mais em mim. Esse Fábio me deixa mal. Esse Fábio me deixa triste. Eu desejo ser, Senhor. E isso é a minha vontade também, Senhor. E é assim. Caramba. Acho que é um momento... Santa Teresinha tem me ensinado muito, muito mesmo, a ser mais humano. Sim. Isso é ser mais humano. Certamente. Isso é mais... Eu lembro, me faz recordar... que se a gente passa a falar de Santa Teresinha, vai passar a noite vai. Só vai, é tranquilo. Olha, me faz lembrar, gente, dentro do Carmelo, né, tinha uma irmã, a gente só sabe disso por conta que foi, né, foi divulgado. Santa Teresinha, ela não conta pra gente, ela escreve, né? E dentro da irmã, tinha uma irmã chamada Irmã Agostinha. Essa irmã, ela pegava no pé de Santa Teresinha, né? Ela tava lá, ela via lá, aqui tem sujeira, aqui tem isso. E parece que nunca estava satisfeita com o trabalho de Santa Teresinha, né? E aí Santa Teresinha relata que teve um momento que ela estava... E ela fazia sempre, né? Santa Teresinha fazia sempre para ela olhar de outra forma para ela, né? E aí teve um momento que ela dizia que elas foram lavar as roupas, né? Tava numa pia, né? No lavatório, e elas lavando, disse que essa irmã, ela fazia, parece que era a propósito, sabe? Ela batia e a água molhava. A experiência de Santa Teresinha é tão profunda que talvez as pessoas estranham, mas ela dizia que aquela água, ela caía como água benta. Ela ressignificou aquela ação da irmã, né? Ela colocou amor onde não tinha amor. E eu acredito que ela foi, sim, uma experiência muito... Porque essa irmã, ela viu Santa Teresinha. Santa Teresinha morreu com 24 anos. Ela passou de 15 anos até 24, o Carmelo. Então essa irmã experimentou também esse relato. Não só o relato, mas a vida. E viu, de fato, acredito que teve uma experiência, de fato, depois desses acontecimentos, que Santa Teresinha talvez não precisou mostrar para ela, não apontar dedo para ela, mas a sua vida foi importante para que chegasse até nós, né? Cara, isso é incrível, assim. Às vezes a gente fica impactado com... E o Padre Igor disse isso pra gente uma vez, isso nunca mais saiu da minha cabeça, fiquei ecoando assim na minha memória, né? Que a vida do santo, ele tem peso 1000, ela tem peso 1000, né? Como se o testemunho de alguém que se deixa abraçar pelo amor de Deus mesmo, que se deixa vencer pelo amor de Deus, né? Tipo, eu não vou mais resistir àquilo que Deus quer fazer comigo, que Deus quer fazer em mim. E deixar isso transbordar para o mundo, o quanto que é o que verdadeiramente conta. E ele usava essas palavras, né? Que é o que verdadeiramente conta no mundo. É isso que faz a diferença no mundo mesmo. Quando as pessoas deixam que Deus vença. As pessoas deixam que Deus transborde. Deixam que Deus ame, né? E aí se falava da experiência do seu trabalho, né? E aí eu tava pensando aqui comigo, né, que às vezes e também me fazendo as perguntas, né, por que Deus nos coloca em certos lugares, né, em certas situações, e o que a gente pode fazer em algumas situações assim, né, e aí você coloca, né, você o amor, assim como Santa Teresinha colocava e tudo, e o quanto que para algumas pessoas é a insistência que elas precisavam, sim, sabe? De alguém que olhe para você e veja que ainda que eu tenha limitações para te suportar, aquele que me enviou não tem, né? Eu não faço a menor ideia do que eu vou estar fazendo aqui, mas aquele que me enviou sabe por que me encaminhou, sabe o que ele quer fazer ali, né? E aí, pensando agora na relação
homem santo, né? De quem tá aqui pros que já estão na glória, né? Eu acho que vocês também têm essa sensação de a gente se sente muito próximo do nosso santo de devoção, né? É como se fosse realmente um amigo. É alguém que é conhecido, alguém que é muito próximo, né? E aí eu tava me perguntando aqui agora, lembrando dos meus, né? Será se essas pessoas me conhecem, né? Nessa relação de amizade, né? Será se eu tenho me permitido ser vulnerável o suficiente para ser conhecido por esses homens e essas mulheres que de fato eu converso com eles e não tô conversando só com uma ideia, eu não tô trocando só com uma história, mas eu tô conversando com aquele homem, aquela mulher que viveu e entregou a vida por causa das coisas de Deus, né? E essa pessoa, por causa de Deus, também me conhece, né? Ela sabe quem é o Mateus, né? Eu converso com ela e ela sabe que é a voz do Mateus, que é a voz do Fábio, que é a voz do Joveci. E tava pensando sobre isso aqui, né? Com os meus botões aqui, né? E quanto que essa relação de troca, de você colocar as suas orações e elas de alguma forma serem respondidas, fazem com que a gente caminhe, né? Que a gente não pare na vida de oração, na vida espiritual, a gente de fato caminha. Caramba, tem um caminho aqui, né? Pra mim, tem um caminho pra eu seguir. É isso, eu espero que a gente continue tendo essas experiências, esses testemunhos interessantes. Eu queria só voltar um pouquinho, porque eu disse lá no início que eu tinha ficado com 2 dúvidas, né? Aí eu sanei uma, mas teve uma que ficou martelando aqui. A tua vocação também é o matrimônio, né? E aí, como é viver o matrimônio, se tem alguma orientação, né? Especificidade. Exato. Né? Como é que funciona? Porque a gente imagina, um carmelita... é o frade, a irmã, né? E aí para o leigo é algo curioso, né? Sim. De entender como é viver o matrimônio dentro da ordem, né? Porque é uma ordem dos carmelitas seculares. Como que, se tem alguma orientação, se tem algo que precisa ser vivido junto, se é algo que é individual, mas que se vive independente do matrimônio, como que funciona? Bom, como toda vocação é algo individual, né? Sim. Algo individual, que bom que seria que os dois pudessem participar ou ter aquela mesma experiência. Mas é importante, é válido a gente salientar que a ordem, ela faz parte da comunidade, né? Não existe um lugar como o Carmelo, né? Como aquele lugar físico que nós vamos só lá, né? Não é. Nós, inclusive, é um dos requisitos. Quando você vai, né, ser admitido ou até procura o conselho com a presidência, é a pergunta que lhe é feita. Qual a tua vida, né, de comunidade? Você participa de uma pastoral? É o requisito. Nós somos ordem, nós somos Carmelo na comunidade. Por isso que foi, né, quando eu coloquei, eu sou servo na comunidade católica Ora. Eu sirvo na comunidade, né? Mas tenho a essência, eu tenho um carisma carmelitano, aonde eu for. Mas sirvo na comunidade. Inclusive, lá eu sou ministro extraordinário da Eucaristia. Legal. Lá também sou formador na comunidade, no Ministério da Palavra. E é onde me chamam, né? Ainda já fui catequista, mas também pela missão familiar, pelas diversas missões que nós temos. E não deixo a minha missão, a minha igreja doméstica, né? De pai. Nós não somos. Isso é bom entender, né? Para quem também está de casa, às vezes tem várias perguntas como a sua. É bom entender que é uma vocação específica e que não existe de acordo com a sua vida. De acordo com a sua vida, mais uma vez falando, ordinária. Né? Porque você é pai, você é esposo, você tem trabalhos, mas nesse relacionamento com os teus, nesse relacionamento com a tua comunidade paroquial, como
tu é carmelita, né? Como você leva o Carmelo. Porque você leva, não é só o escapulário, seja ele o devocional, né, que nós usamos, todos nós usamos, mas também nós temos, né, nós temos o escapulário de uma forma diferente, não igual das monjas, dos frades, nós usamos como uma fita, né, que tem o escapulário, é o nosso escapulário, né, que foi regido, regulamentado. Não é só isso, mas eu, Fábio, eu estou aqui no podcast, eu tenho que passar o meu Carmelo, a minha essência, né, na minha vivência diária. Isso não vai o meu chefe, minha presidente, o meu conselho é entre você e Deus, porque as promessas que você faz não é você e somente a ordem, faz entre você e Deus. Sim. Nesse relacionamento. E eu acredito que nós vamos ser cobrados. Sim, né? certo. Nós vamos ser cobrados. Por quê? Porque o nosso carisma é teresiano. Santa Teresa diz que nós devemos oferecer o nosso dia. Mas quantas vezes ela até coloca a quantidade, né? Mas nós devemos oferecer esse dia em oração. As monjas, por exemplo, as monjas e os frades eles têm nós rezamos o ofício, a liturgia das horas, que é a oração da igreja. É importante, é válido também salientar, a igreja é a nossa mãe. Santa Teresa dizia que preferia errar com a igreja do que acertar sem ela, né? A igreja é o nosso fundamento, né? Fundado também, representado na pessoa do Santo Padre. Então nós fazemos a nossa oração diária, que é a oração à liturgia das horas, não como as monjas. As monjas, elas fazem todas as orações, nós não. Né? Nós temos a oração, que também são regras de vida. Sim. Nós temos as nossas regras de vida, assim como as monjas. Temos as nossas constituições, que são normas. Sim. Normas também, que foram aprovadas por conselhos, por frades carmelitas. Nós surgimos aonde? Nós surgimos dos frades. Né? É interessante também deixar claro. As nossas promessas a gente não entrega às monjas. Embora nós sejamos o mesmo guarda-chuva do Carmelo, né? Nós somos da mesmo Carmelo, mas nós estamos vinculados aos frades. Eles que nos acompanham. Inclusive, nós temos o nosso delegado geral, é aquele padre que vai acompanhar o Carmelo como todo. Nós temos lá no Vaticano, nós temos também um padre, um frade, que ele nos acompanha a nível, né, geral, internacional, podemos dizer assim. Então nós estamos vinculados aos frades, né? Embora também a nossa parceria com as monjas é eterna, né? Até porque nós conhecemos o Carmelo, muitos, eu acho que vamos dizer que 90% pelas monjas. Né? Quem não conhece aqui o Carmelo pelas monjas? Sim, né? É verdade. A gente conhece, então a gente é ligado. É ligado muito. Eu espero ter... Não, respondeu sim, muito bonito. E a beleza que eu particularmente enxergo, né? É justamente isso, de ser um carisma que é individual, seu e Deus, mas que é muito claro que é para ser derramado na sua vida ordinária, né? E o primeiro lugar que vai derramar é na sua vocação inicial, seja no matrimônio, seja no leigo celibatário, seja no próprio religioso, mas é algo que se derrama, né, e que se completa. A vida ordinária é linda meu também. Filho, né? Meu filho, o Fábio Augusto, ele tem 8 anos. Mas ele diz, né? Eu também quero ser secular. Caramba! Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, ele é muito do ouvir e de querer, né? Então, Ave Maria, ele chama a minha Santa Madre, né? Santa Teresa, ele já tá nesse clima, né? Então, é isso. A gente não pode ser de outra forma, né? Sim. Porque senão a gente dá um contra-testemunho. Exato. Contra-testemunho. No meu trabalho, todo mundo sabe, eu inclusive chamo o irmão Fábio. Então é assim, eu sou feliz. Às vezes as pessoas dizem, né, como tem lá no trabalho, tem alguns, o Fábio é o paradão, né? Mas as pessoas não entendem que nós somos felizes desse jeito. Sim. E talvez se nós fôssemos de uma outra forma, seríamos infelizes. Então, como eu digo para alguns,
eu te respeito dessa forma, mas eu tenho que ser a forma não que eu quero, mas com a vontade de Deus, né? Exatamente. Certamente. Cara. É e isso. aí, já caminhando aqui pra gente finalizar a nossa conversa, um recado que a gente pode deixar, Fábio, para os devotos, né, de Santa Teresinha, com a beleza que tá chegando, né? Meu Deus do céu. As relíquias estão chegando, vai dar certo. E aí, um recado para essa galera, né, para acompanhar, para viver, né, viver bem esses dias, e aí em comunhão com Deus, primeiramente, mas com o Carmelo, com a Santa Igreja. Um recado para essa galera que tá acompanhando a gente. Primeiramente, é gratidão a vocês dois, aliás, a toda a equipe, né, que eu vi que aqui é uma equipe enorme, né, são casais que bênção para a igreja, que se determinam a viver onde Deus quer, né, e onde está o seu povo, que hoje é na internet, hoje é nas redes sociais, são nas redes sociais. Então, nós agradecemos, né, e a todos vocês que nos acompanham e acompanham, né, o podcast. Quero dizer que serão dias de muitas graças, muitas graças. O que tem preparado para esses dias, talvez nós não saberíamos explicar, né? Humanamente não saberíamos. Santa Teresinha traz muitas promessas, muitas promessas. Quem leu, né, o livro da vida, a história de uma alma, a história de uma pequena alma que foi Santa Teresinha, não tem como. Eu tenho certeza que muitos, eu já ouvi assim inúmeros relatos, né, de pessoas que tiveram uma experiência fantástica com Santa Teresinha e que ela, né, é dela. Às vezes a gente fala, é um atrevimento espiritual. Mas é de alguém, esse atrevimento, é de alguém que está em profunda ligação com o céu. Sim. Porque ele é o nosso pai, né? Ele é o nosso, como ela dizia, meu amado. Ele não é alguém estranho, ele não é um presidente da república. Ele não é alguém, o excelentíssimo Senhor. Ele é o meu pai. Ele é alguém que está comigo. É alguém que quer fazer parte comigo. Então, a gente, às vezes, né, com o nosso relacionamento familiar, na nossa casa, nós somos atrevidos, né? E ela tinha isso muito, né? Eu tenho certeza disso. Eu não vou ficar lá paradinha, não. Eu acho que seria essa a explicação sobre Santa Teresa. Eu não vou ficar lá no céu paradinho, não. Todos aqueles que recorreriam a ela derramaria chuva de graças. E é isso que nós vamos experimentar nesse dia. Convido a você, o nosso Carmelo descalço, as nossas monjas ficam lá no bairro Angelim. É um pouquinho distante, mas faça isso como penitência, né? Certamente. Vai valer. Lá em Lisieux era mais longe. Era mais longe. Então, você de Campo Maior, ou cidades vizinhas, ou cidades até distantes mesmo, venha experimentar conosco esses dias de festa. Vai ser de 12 a 16 de abril, de 12 a 16. Sendo que 12 e 13 acontece lá na Catedral, que nós estamos aguardando ansiosos também pela programação. E do dia 14, lembrando, 7 horas da manhã, lá no nosso Carmelo, vamos acolher as relíquias. E com certeza passar dias assim maravilhados. Graça, com fé em Deus. Aí nesses dias que vão estar lá, qualquer horário o leigo pode visitar? Tem os horários específicos? Tem algum tipo de... Como é que funciona? Qualquer horário, né? Qualquer horário. Nosso Carmelo vai estar sendo aberto. Claro, alguns momentos, vamos dizer, eventos, né, eles são propostos em horários diferentes. Por exemplo, nós temos o terço, logo em seguida, depois das 8, né, às 10 horas, nós temos o Santo Terço, a oração do Santo Terço. Então, são divididos para essas orações. Ótimo. Mas os horários que o leigo, o fiel desejar, também se encontrar com as relíquias de primeiro grau de Santa Teresinha, vão ficar disponível a todos. Uau. Perfeito. Temos, Jovem Júnior. Temos. Mais um pacote. Mais um.
Meu amigo Fábio, muito obrigado. Fábio. Foi um prazerzão, cara. Que bom Agradeço. receber você, Conversa cara. boa. Eu espero que tu tenha curtido o papo. E Agradeço. aí fica as Agradeço. considerações que você quiser. Muito obrigado. Agradeço também às irmãs, né? Ah, sim, irmãs, muito obrigado. Vocês são incríveis, amadas das nossas vidas. Espero um dia também, né? Mas É isso. Espero um dia também elas estarem. Não, o convite tá aí. Ah, o convite certamente, tá aí feito. certamente, Não, essa certamente. mesa vai até lá se for preciso, mas nós vamos conversar com as Exatamente. irmãs, né? Amém. Então é isso. E você que tá em casa, eu vou fazer um convite agora, né? Tem um convite que o Fábio deixou aqui para você ir lá visitar as relíquias que vão vir, né? E aí eu te convido agora a comentar nesse episódio. Ai, Comentar o que você achou, né? Deixa aí as suas expectativas para esses dias. sim. E não espera as relíquias chegarem para iniciar aí a sua intimidade e relação com Santa Terezinha. Vale muito a pena. Tá aqui o Fábio, né? Que não vai negar. Que Eu queria também falar outra coisa, Pode porque falar. a gente não pode, sabe? Só temos hoje também para falar. olha, é isso. Mas, meus irmãos, assim, se nesses dias vai que Santa Terezinha faça tantas coisas nesse dia, né? E você vê que a sua vocação, o Carmelo Descalço, é a sua vocação. Eu encontrei a minha vocação, né? Então, chegue até nós. Né, nós temos um processo formativo. Esse ano já iniciou de 2024, mas nós queremos manter esse contato. Se for o Carmelita Descalço, secular, queremos manter e vamos conversar, vamos conhecer mais o Carmelo secular, né? Mas também você é aquela menina que a mãe sempre sonhou um casamento, né? Um noivo, e esse noivo está te aguardando, Olha né? só. Isso. O Carmelo também está te aguardando, o noivo que espera a noiva. E homens também, né? Então que seja uma celeuma, que seja uma festa de vocações. É isso. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Meu Deus, agora... Caramba, aí sim. Só porque eu já tô na minha. Mas é isso. Então, meu povo, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Rezem pela vida do Fábio. Rezem pela vocação, pela família dele. Rezem por todas as almas que diariamente ele está salvando no trabalho dele, né? Que eu imagino que não é fácil, mas que Deus possa estar presente, né? E com a ajuda de Santa Terezinha, que ele consiga se diminuir cada dia mais para que Deus se fortaleça e apareça na vida de todos esses jovens, né? Que precisam das orações dele, do trabalho dele e precisa das nossas orações e, acima de tudo, de Deus, né? Então, vamos fazer essa força aí para que o maior número de almas sejam alcançadas, né? Pelas nossas orações no dia de hoje, de amanhã, porque afinal só temos hoje. Mais alguma informação, Matheus Fernandes? É isso. Rezem por nós, rezem pelo Fábio, pela família, pela vocação. E até a próxima. Fiquem com Deus. Até dia 12. Tchau.